Muito boa noite a todos. É com muita alegria que a gente começa, né, o nosso estudo de sexta-feira, elevando o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial, buscando a proteção dos bons espíritos, a bênção para estes momentos, às vezes tão difíceis que estamos passando, mas momentos que têm nos ensinado, Senhor, a aproveitarmos todas as oportunidades para exercermos a nossa fé, a nossa boa vontade, a nossa determinação como cristãos. Abençoe, Senhor Jesus, ao nosso pequeno grupo de estudos, para que possamos continuar sempre com este objetivo de esclarecer o máximo possível dentro desta faculdade imensa que se desdobra cada vez mais aos nossos olhos, dando-nos a impressão, Senhor, que apenas vislumbramos uma pequena parte desse grandioso dom que é a mediunidade. Abençoe a cada um de nós, dai-nos, Senhor, a compreensão necessária para os estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Então, a gente vem estudando, né, nesse livro Mecanismo da Mediunidade, nós estamos no capítulo 8, que é intitulado Mediunidade e Eletromagnetismo. E às vezes a gente se perde com alguns conceitos, porque em determinadas colocações da obra, ela bate muito na questão científica, né, das pesquisas, dos conceitos aplicados ao eletromagnetismo, e às vezes a gente não consegue buscar desses conceitos ou desta aplicação aquilo que realmente tem a ver com a mediunidade. Mas ele vem fazendo comparativos, ele vem trazendo questões para que a gente possa pensar, refletir, explicando as leis que regem, por exemplo, a eletricidade e o magnetismo dentro da matéria densa, dentro da matéria que nos envolve, para que a gente possa entender também que o nosso pensamento, estando na mesma condição de matéria, muito embora numa qualificação superior, numa expressão quintessenciada, totalmente diversificada da matéria que nós enxergamos, que nós lidamos, que está no nosso dia a dia, então nós conseguimos observar que nesta qualidade do pensamento, por ele ser material, ele gera as mesmas correntes que a energia elétrica, quando ela é conduzida por um condutor, ou quando ela alimenta, de alguma forma, algum tipo de aparelho eletrodoméstico, algum tipo de instrumento, alguma coisa que ela vitaliza. Por que a gente está falando sobre isso, né? Porque quando a gente pega essa parte nossa do pensamento, a gente para pensar, mas o que tem a ver spin, domínio? E a gente terminou a semana passada com este raciocínio. Porque o nosso pensamento, sendo ele instigado, sendo ele instituído, sendo ele direcionado pelos bons espíritos, nós temos a capacidade também de estar entrando nessa dimensão dos efeitos eletromagnéticos. Nós temos, por exemplo, na estrutura de um ímã, um polo norte e um polo sul. E por que ele é um ímã? Porque ele está todo organizado nos seus spins, formando um domínio. Se nós seccionarmos esse ímã, transformar ele em duas partes, nós vamos ter também dois polos norte e dois polos sul. Então, ele continua mantendo as suas qualidades, as suas qualificações, porque você corta e ele novamente forma esses dois polos. Isso aí é interessante dentro daquilo que nós começamos a estudar hoje, porque ele vai falar para nós sobre o campo magnético essencial. E o ímã, ele tem um campo magnético em torno dele. Dentro desse campo, dentro desse espaço, ele consegue atrair para si as limalhas, né? Os metais que também são sensíveis ao seu magnetismo. Da associação chamados domínios, surgem linhas de forças a entretecer o campo magnético essencial, ou mais propriamente,
o espaço em torno de um polo magnético. Então, esse espaço em torno de um polo, esse espaço aqui, ele é o campo magnético essencial de um ímã. Mas e um médium? Ele também tem uma expressão do seu pensamento. Ele tem um campo magnético essencial que pode ser potencializado a partir do momento que ele consegue canalizar. Quando ele começa a deixar de ser um instrumento sem nenhum tipo de vontade na mão dos espíritos. E aí a doutrina espírita nos separa de todas as manifestações espiritualistas, porque nelas você chega com as mesmas condições magnéticas, mas se torna um instrumento passivo, sem vontade própria, sem controle, sem determinar limites para que as entidades possam tomar até certo ponto o seu consciente. Elas manipulam esse campo magnético essencial como um fluido mais denso, mais carregado, mais energético, porque trabalham com energias essenciais, e a pessoa aprende a se neutralizar, a se entregar totalmente, a não resistir à manifestação que se faz. E aí ela se torna um joguete, onde o espírito faz com ela aquilo que o processo da fascinação agravada, né, onde se falava subjugação, pode levar. Já na doutrina espírita, nós temos a mesma capacidade de sintonização, o mesmo campo magnético essencial que ele transcende do espírito, mas sob controles especiais, a tal ponto que o médium tem plenas condições de interromper uma comunicação mediúnica, de conter todos os abusos que o espírito pretende fazer através do seu campo mental, de ser violento, de falar palavras desconexas com o trabalho, de agredir alguém ou de se agredir dentro do trabalho mediúnico. Quando nós temos essas manifestações grosseiras, essas manifestações baixas, essas manifestações vulgares, isso é muito mais um descontrole emocional do médium do que a ação direta do espírito. E por que a gente coloca nesse quadro? Porque uma pessoa que não tem controle do seu próprio estado emocional, estando num estado de consciência alterada, que é o processo da mediunidade, ela não vai ter freios. Então, alguém acostumado a falar palavras de baixo nível, estimulada, né, emocionalmente, mentalmente, ou nesse quadro, né, de consciência alterada que se faz na mediunidade, ela vai soltar essas palavras com naturalidade, porque faz parte do seu dia a dia, ao passo que se ela é uma pessoa educada, se é uma pessoa que contém, quando a palavra vem num fluxo, num impulso, numa indução magnética, ela tem como conter. É como se fosse um imã inteligente, que permite aquela aproximação, aquela atração até determinado ponto, que ela não se torna hostil, que ela não se torna indiscreta, que ela não quebre o equilíbrio do trabalho por compromisso do médium. Então, nós também temos um campo magnético, né, essencial. E esse campo magnético, ele se expressa naturalmente pelo teor do nosso pensamento, por aqueles pensamentos que povoam a nossa mente durante o dia, que são explorações viciosas de espíritos inferiores que aguardam os nossos momentos, né, de mente sem proveito, sem ação, sem utilidade, para jogar ali pensamentos vulgares aonde a gente, que ainda gosta daquele tipo de influenciação, acaba aceitando aquela proposta, acaba absorvendo aquele conteúdo e metabolizando mentalmente passo a passo. Ao passo que, se nós invertêssemos o nosso polo, nós estaremos repulsando. É igual um ímã. Se você colocar os mesmos polos
próximos um do outro, ele repulsa, ele não atrai. Mas se você inverter um lado, ele atrai. Então, se ele tem a capacidade de expulsar polos iguais e atrair polos diferentes, nós, com o nosso pensamento, temos condições de fazer algo muito maior, de repulsar qualquer iniciativa que não seja de engrandecimento espiritual no nosso dia a dia e de atrair aquelas que são positivas. E num trabalho mediúnico eu tenho condições de absorver a proposta de conteúdo da comunicação, mas resguardar o médium, o aparelho mediúnico, o corpo físico, a reunião, o trabalho, os trabalhadores, o ambiente, filtrando dentro da minha educação para conversar, para me comunicar com as pessoas. Por isso que a reunião tomou um novo nome, não de desenvolvimento, porque a própria faculdade não desenvolve como se fosse um elástico, ela se educa, ela corta, né, arestas desagradáveis para se tornar algo profundamente, né, produtivo dentro do campo da mediunidade. Sabemos que um polo magnético se caracteriza por intensidade análoga à unidade, sempre que estiver colocado à distância de 1 centímetro de um polo idêntico, estabelecendo que a força de repulsão ou da atração existente entre ambos equivalentes a undina, né? Então, undina aí é uma unidade de medida desse campo de atração, quando se aproxima polos. Polos diferentes se atraem, polos iguais se repulsam. Então, como nós atraímos espíritos que são iguais a nós, porque o nosso pensamento é uma porta aberta, é um convite, eu tenho que mudar o meu polo para que ele não se sinta atraído. Vai falar, mas polos iguais, eles se atraem. Isso dentro dos ímãs, dentro do domínio dos minerais, não dentro do domínio do pensamento humano. O meu pensamento ele vai atrair sempre semelhantes. E aí nós vamos conviver mentalmente com aqueles que já convivemos e não percebemos pela nossa falta de capacidade de observação do mundo espiritual. É assim que o Oersted designa a intensidade do campo que funciona sobre a massa magnética unitária com a força de Undina. Oersted é uma homenagem, né, a um cientista, Hans Christian Oersted, que identificou que num condutor elétrico havia um campo magnético. Ele faz uma experiência com uma agulha, né? Nós temos aí na internet várias observações que podemos fazer para conhecer, e ele acaba cedendo, dando nome a essa conexão eletromagnética. Se o campo magnético da Terra é muito reduzido, essa é uma afirmação que ele está fazendo, formando-se a sua componente horizontal de 0,2 Oersted e a vertical 0,5 aproximadamente, os campos magnéticos nos fluxos habituais da aplicação elétrica demonstram elevado grau de intensidade, qual acontece no campo característico do entreferro anular de um alto-falante, que medeia aproximadamente de 7.000 a 14.000 Oersted. São questões científicas que servem apenas de base para o nosso entendimento do processo mediúnico. Mas nós observamos que as fontes de alto-falantes são fontes elétricas fracas, que nós estudamos em capítulos passados. E mesmo assim trabalham com uma grande quantidade, né, dessa questão eletromagnética. Fácil reconhecer que em todos os elementos atômicos nos quais os efeitos magnéticos ou spins se revelam compensados, os domínios ou ímãs microscópicos se equilibram na constituição interatômica, com índices de harmonia ou saturação adequados, pelos quais os campos magnéticos se mostra regular, o que não acontece nos elementos em que os spins das camadas periféricas se evidenciam descompensados, ou naqueles que estejam sob regime de excitação.
Ele vai fazer uma volta, né, mostrando para nós que o campo magnético surge lá do átomo, né, do elétron que está fazendo o seu giro. Ele pode estar girando em sentido horário, ele pode estar girando em sentido anti-horário. E nesse giro, ele acaba gerando esse pequeno campo magnético. Então, observemos que em toda a constituição da matéria, nós temos campos magnéticos. Ah, mas por que que na matéria, por exemplo, da alvenaria que nós construímos as nossas residências, ela não tem esse campo de atração? Porque esses spins da estrutura da alvenaria, eles estão descompensados, cada um girando para um lado. Eles não são, de certa forma, né, sensíveis a uma indução que pudesse colocá-los na mesma direção, gerando um domínio, um campo magnético maior. Diferente, por exemplo, de certos elementos, de certas ligas, como o ferro, que tem todos os seus spins descompensados, mas quando se aproxima dele um ímã, ele coloca todos na mesma ordem, fazendo com que eles passem a se comportar também como uma liga, como um ímã. Então, alguns elementos são sensíveis a essa indução, como algumas pessoas têm a faculdade mediúnica e são sensíveis à ação dos espíritos, muito mais do que outras. Todos o são pelo campo do pensamento, mas algumas pessoas vão expressar esse pensamento de uma forma muito mais clara, através de uma comunicação, de uma carta, de uma obra, de um livro. E como é que ela faz isso? É porque ela é uma liga muito mais sensível a essa indução magnética do pensamento. Então, quando o espírito pensa sobre a pessoa, induz como quando um imã aproxima-se de uma liga de ferro e faz com que todos os seus spins se organizem, transformando aquela liga de ferro num imã enquanto está imantado. Assim é o pensamento do médium. Ele recebe a aproximação do espírito. E quando esses campos magnéticos, né, essenciais, eles se entrelaçam, eles se aproximam, eles estão dentro do mesmo espaço de comunicação, ele começa a receber o pensamento e vai se imantando, e vai se organizando e tornando-se um apêndice do espírito comunicante, como a liga de ferro torna-se um apêndice do ímã, também comportando-se como ímã enquanto está colada a ele. Possuímos na Terra as chamadas substâncias magnéticas naturais, e ainda aquelas que podem adquirir semelhantes qualidades artificialmente, como sejam mais destacadamente o ferro, o aço, o cobalto, o níquel e as ligas que lhe dizem respeito, merecendo especialmente menção o ferro doce, que mantém a imanização apenas no curso de tempo em que se acha submetido à ação magnetizante, e o aço temperado que demora imanizado por mais tempo depois que cessada a ação referida, em vista de reter a imanização referente. Então, ele cita aí, né, tanto o ferro doce como o aço, como elementos sensíveis, mas de característica diferente. O ferro, enquanto estiver conectado a um ímã, toma as propriedades do ímã. Retirou, os seus spins voltam a ficar diferenciados e ele perde a capacidade de atração. Já o aço, né, temperado, ele recebe essa imanização e ele mesmo depois que se retira o ímã, ele permanece ainda por um período com os spins alinhados num domínio, aumentando o seu campo de atração. Com o passar do tempo, ele vai perdendo, ele vai desmagnetizando, né, porque não é da própria natureza dele. Já nós, como médiums, né, o médium sempre vai ser médium, em qualquer lugar que ele esteja, em qualquer escola religiosa que ele frequente. Então, não é porque ele está dentro da doutrina espírita que ele é médium.
Ele pode ser médium na igreja, no templo, na sinagoga, em qualquer lugar, dentro de casa, no trabalho, na sociedade. Ele está sempre recebendo correntes mentais. E quando recebe essas correntes mentais, ele se torna um imã muito grande. Por isso a necessidade da educação, do conhecimento, para que ele possa agir com naturalidade, sem sentir-se diferente, porque criou-se a ideia do médium paranormal. Mas o médium é uma pessoa que caminha para a normalidade. Ele não tem que se vestir como um místico, ele não tem que se afastar do convívio, nem de todas as oportunidades que a vida lhe concede. Mas ele precisa ter consigo a postura moral que é o seu maior escudo das ações vexatórias, das questões complicadas da vida. Um médium sempre terá um grau mais acentuado de obsessão. Se nós pegarmos, por exemplo, a obra de Manuel Filomeno de Miranda, Trilhas da Libertação, nós vamos estudar um caso particular do médium Davi. Ele era um médium que tinha um compromisso com a mediunidade de cura e tinha uma ligação muito grande com um médico espiritual que assumiram juntos o compromisso de um resgate mútuo. Ele cedia-se por completo a uma comunicação totalmente inconsciente e o médico fazia uma série de atendimentos, de cirurgias, de acupunturas, na tentativa de diminuir o sofrimento das pessoas e a sua carga kármica, que era muito grande. No entanto, esse médium tinha suas fraquezas morais, da vaidade, do desejo da boa vida, do enriquecimento, e ele viu que através de uma mediunidade rara como a que ele tinha, e que alcançava muitas pessoas desesperadas, porque já não tinham a quem recorrer, nem a que recorrer, então investiam nele assim como uma última esperança. E ele foi conseguindo aliviar muitas pessoas, até que ele começa a ceder a um presente, a um agrado, a um incentivo para que ele largasse o trabalho honesto e pudesse se dedicar mais à mediunidade, que ele não cobrasse dos pobres que não têm recurso, mas que cobrasse das pessoas que podem pagar pelo tratamento para sustentar a obra, a instituição que ele criou, já que a partir do momento que ele aceitou essas ideias, ele desvinculou com a casa espírita, e aí começa um processo de queda. Porque o espírito médico espiritual que faz as cirurgias não tem interesse material nenhum, não tem necessidade material nenhuma. Então, aquela compulsão de dinheiro, de fama, de vaidade, vai criando nele um outro tipo de pensamento que já não dava o campo magnético que aquele espírito precisava para poder incorporar e fazer as cirurgias espirituais. Chegou um momento que ele vai associando, né, a um outro nível de sociedade, de comportamento, de amizades e de diversões, e ele vai cedendo aos prazeres da bebida, da comilança, do sexo sem responsabilidade. Ele criou, então, um outro degrau de pensamento que o médico espiritual não conseguia mais incorporar para fazer os seus trabalhos. Ele mudou o seu campo magnético por completo, sendo sensível apenas ao espírito obsessor, que começava a tramar a sua queda. E a partir daquele momento que ele rompe com a espiritualidade, que tinha um compromisso de trabalho, e dá ao seu pensamento, a sua casa mental, a sua saúde, o seu corpo físico, a esses obsessores, ele caminha para uma queda moral muito grande, que culminou, né, com a sua desencarnação precocemente. Casos como esses, nós já vimos, é noticiado. E aí criou-se a ideia que a mediunidade leva à loucura, ou que esses tipos de trabalho não são trabalhos bem estruturados. E não é verdade. A questão é que nós damos qualificação ao campo magnético, através da nossa índole, através da nossa moral. E os espíritos que comunicam através de nós serão sempre
filtrados por essa índole, por esse nível, por essa abertura mental que se concede. Então, se ela é negativa, apenas espíritos negativos que podem até se passar por mentores espirituais para desestruturar trabalhos e levar algumas casas espíritas a encerrarem seus trabalhos e até mesmo fecharem as suas portas. Ferromagnetismo e mediunidade. Lembramos que ele sempre traz uma parte científica e depois faz a ponte para que a gente possa estar estudando o foco dessa obra, que é a mecânica da mediunidade. Após ligeiros apontamentos sobre circuitos elétricos e efeitos magnéticos, surpreendemos no ferromagnetismo um ponto expressivo para o estudo da mediunidade. Perceberemos nas mentes ajustadas aos imperativos da experiência humana, mesmo naquelas de sensibilidade mediúnica normal, criaturas em que os spins ou efeitos magnéticos da atividade espiritual se evidenciam necessariamente harmonizados, presidido a formação dos domínios ou ímãs diminutos do mundo íntimo em processo de integração, por meio do qual o campo magnético se mostra entrosado às emoções comuns, ao passo que nas organizações mentais, em que os spins ou efeitos magnéticos do pensamento apareçam descontrabalançados, as propriedades magnéticas patenteiam teor avançado, tanto maior quanto mais vasta a descompensação, plasmando condições mediúnicas variáveis, por exigirem o auxílio de correntes de força que lhe forneçam o necessário equilíbrio, o que ocorre tanto com as grandes almas que aceitam ministérios de abnegação e renúncia em planos inferiores, aí permanecendo em posição de desnível, como também com as almas menos enobrecidas, embora no outro sentido, segregadas em aflitivo desajuste nas reencarnações reparadoras, por haverem onerado perante a lei. Então, a mediunidade não caracteriza nem o ser como missionário, nem como uma alma debilitada. Pode ser os dois. E eles vão ter esses spins descontrabalançados. Eles dependem das forças espirituais para expressarem a mediunidade. Então, nós temos pessoas com mediunidades, né, notáveis, como o caso desse médium citado na obra Trilhas da Libertação, mas era um espírito extremamente arraigado aos prazeres materiais, aos valores materiais, à atração de todos os bens. Como nós vamos ter também almas sublimes, como nós temos os grandes médiuns, como foi Ivone Pereira, como foi Chico Xavier, como é Divaldo Franco, médiuns que estão em missão, que trazem esse descontrabalanço dos espinhos mentais, mas que se alinham com os espíritos superiores, tanto quanto com os inferiores, quando eles fazem processos e trabalhos de ajuste, de receber também os sofredores. Então, a mediunidade não caracteriza que a pessoa é evoluída ou é um espírito imperfeito, ela apenas caracteriza uma necessidade de trabalho. Aí, se eu não trabalhar, se eu não frequentar, se eu não buscar, é um talento que está sendo enterrado na areia, que poderia ser aproveitado em benefício de muitos, que poderia fazer com que eu avançasse espiritualmente muito mais nessa existência, e que eu preferi enterrá-lo, esquecê-lo, barateá-lo, né, tratar ele com total desrespeito, com total indiferença, como se ele realmente não existisse. A mediunidade é um dom, cada vez mais presente. Nós temos uma profecia do próprio Jesus sobre isso, quando ele disse que no final dos tempos derramaria o Espírito sobre a matéria, que vossos filhos e filhas profetizarão, e os velhos teriam sonhos. Ele fala da mediunidade, da percepção, da ligação com o mundo espiritual e o mundo causal, o mundo físico, o mundo, né, da quarta dimensão onde nós vivemos. E isso é importante a gente termos, porque se temos esse comprometimento
com a mediunidade, que nós possamos abraçá-la com amor, com sacerdócio, com boa vontade, com iniciativa de crescimento, com estudo sério sobre ela, para tirarmos o melhor proveito possível e podermos, de alguma forma, beneficiar também aqueles que são mais esfaimados do que nós mesmos. Vemos, pois, que as mentes integralmente afinadas com a esfera física possuem um campo magnético reduzido, ao passo que aquelas situadas em condições anômalas guardam consigo o campo magnético mais vasto, com possibilidade de ampliação, seja nas atividades em que se relacionam com o exercício do bem ou naquelas que se deportam à prática do mal. Olha só que importante isso. Ó. Vemos, pois, que mentes integralmente afinadas com a esfera física, mentes que estão no terra a terra, possuem um campo magnético extremamente reduzido, porque quais são seus valores? O que você aspira? Pessoas que são materialistas, que não acreditam nem na sobrevivência da alma, à existência física. Então, o seu campo magnético é quase desestabilizado pelo seu próprio pensamento. Ao passo que aquelas pessoas em situação anômalas guardam consigo o campo magnético mais vasto, aquelas que estão num outro nível mental, com possibilidades de ampliação, seja nas atividades que se relacionam com o exercício do bem, ou naquelas que se reportam à prática do mal. Então, as pessoas que têm a capacidade e que trabalham no bem, elas podem ter seu campo magnético extremamente desenvolvido pelos bons espíritos para uma aplicação, para um trabalho, para uma palestra, para um estudo, como ela pode ter seu campo magnético extremamente desenvolvido para o mal, quando ela é um influenciador, um indutor mental das coisas negativas, dos valores mais baixos, de tudo aquilo que não nos engrandece. Cabe a nós escolher qual rumo que vamos dar à nossa vida mental. E, encerrando esse capítulo, ele coloca para nós descompensação vibratória. Sem obstáculo, reconhecemos que a mediunidade ou capacidade de sintonia está em todas as criaturas, porque todas as criaturas são dotadas de campo magnético particular. A partir do momento que se pensa, a partir do momento que se vive, existe um campo magnético. Se ele está na estrutura atômica, nosso corpo físico é uma construção atômica, nosso corpo perispiritual é uma construção atômica, e tudo isso gera um campo magnético, onde nós expressamos ele e nomeamos como aura, onde temos uma atmosfera fluídica que vem do limite da expressão desse campo magnético à estrutura íntima do ser espiritual. Todas as criaturas são dotadas. Campo esse, porém, que é sempre mais pronunciado naqueles que estejam temporariamente em regime de descompensação vibratória, seja de teor purgativo ou de elevada situação a transparecer no trabalho expiatório da alma, que se rendeu à delinquência, ou na ação missionária dos espíritos, de eleição que se entregam à bem-aventurança do sacrifício por amor, em estágios curtos ou longos da reencarnação terrestre, com o objetivo de trazer das esferas superiores mais alta contribuição de progresso ao pensamento da humanidade. Nós sabemos que o campo magnético de Chico Xavier, recitado em diversos estudos, era algo que transcendia metros. Se você estivesse próximo a ele e pensasse alguma coisa, ele captava o seu pensamento. Conta-nos a sua biografia, que ele estava no meio de uma multidão, atendendo, trabalhando, e uma pessoa fez um pensamento um tanto quanto
superficial, né? Disse, nossa, o Chico está gordo como um sapo. Pensou. E foi ficando ali, assistindo o trabalho, participando das atividades. No final do trabalho, ele recebia todas as pessoas. E quando essa pessoa que pensou isso lá atrás, no início do trabalho, chegou perto dele, ficou sensibilizado com aquela aura de renúncia e tudo, falou assim, ô Chico, como é que você está? E ele disse assim, esse sapo gordo como você está vendo, demonstrando como ele foi capaz de captar um pensamento de alguém que estava próximo. O campo magnético dele transcendia, era capaz de perceber a distância. Antes das pessoas chegarem até ele, ele já tinha noção o que vieram buscar, o que trazem na consciência, a dor de cada um. Então, são pessoas que desenvolvem aquilo que nós chamamos de uma sensibilidade maior, porque estão aqui em trabalho de renúncia. Talvez esse não seja o nosso caso, nós estamos aqui aprendendo para um dia estarmos nessa condição. Mas nós podemos desenvolver esse campo magnético através da vivência no bem, através do esforço, da autoiluminação, do estudo, da dedicação, para que nós um dia também venhamos a ter esse campo magnético desenvolvido e sensível a ponto de beneficiarmos, de instruirmos as nossos companheiros de jornada. Chegamos então ao capítulo 9 e esse capítulo é um capítulo muito interessante, porque ele vai tratar para nós de um outro princípio científico que é a energia. Ele é intitulado Cérebro e Energia. Lembremos que o nosso cérebro é um órgão fantástico. Quanto mais se estuda o cérebro, mais questões são levantadas. Ele é um órgão tão fantástico que ele consegue captar, dentro das suas estruturas elétricas e naturalmente magnéticas, porque todo campo elétrico gera um campo magnético, as expressões, emoções e pensamentos do espírito. Ele é um órgão que registra a criatividade, a sensação do ser espiritual. Então, do nosso corpo físico, ele consegue registrar nossos pensamentos. Daí a sua constituição extraordinária, ímpar em toda a criação. E nós temos aí um capítulo para discussarmos um pouco sobre isso. Cérebro e energia. Primeiro item, geradores e motores. Na produção de corrente contínua em eletricidade, possuímos geradores e motores capazes de criar força eletromotriz e fornecer corrente, no que respeita aos geradores, ou de ceder potência determinada no que tange a motores. Então, na produção da corrente contínua em eletricidade, possuímos geradores. Lembramos que os geradores são aqueles que conseguem separar as cargas. Eles conseguem, né, separar para que haja uma diferença de potencial, e essa diferença faz com que as cargas movimentem dentro dos condutores para a própria movimentação dos motores. Nas máquinas destinadas a semelhantes serviços, encontramos os enrolamentos em tambor, que podem ser imbricados ou ondulados, ou particularidades técnicas variadas. Anotando a multiplicidade dos aparelhos dessa espécie, lembremos-nos de que os geradores, em sua maioria, são sempre autoexcitados. E para consolidar imagens comparativas preciosas no assunto, permitimos-nos repetir as figurações já feitas em capítulos anteriores a respeito da atenção e da desatenção, para fixar com mais segurança o nosso estudo acerca da criação, da energia mental e a expressão respectiva.
Vamos tentar fazer uma pausazinha aqui para a gente sair do campo científico. Quando nós estamos pensando em alguma coisa, essa alguma coisa começa a tomar uma forma. Por exemplo, eu estou pensando aqui no que eu vou fazer amanhã. Amanhã eu vou levantar tal hora, eu vou fazer isso, tenho esse compromisso, tenho aquilo para resolver. Eu começo a criar no meu campo magnético essencial, no meu campo mental, todo um compromisso, todo um movimento, tudo que eu tenho que fazer, tudo que eu tenho que realizar. E às vezes eu consigo pensar de uma forma tão minuciosa que eu começo a vislumbrar detalhes, eu começo a observar uma série de compromissos maiores que vão surgir. Nesse momento, eu estou criando energia. Aí nós vamos falar assim, mas como? O pensamento não é matéria? E toda matéria é energia. Qual que é a diferença da matéria para a energia? A compactação ou a descompactação. Nós temos, por exemplo, esse quadro. Ele é matéria ou energia que está coagulada. Se nós decompormos ele, por exemplo, através do fogo ou de um processo maior, ele vai se descompactar e vai sair de um estado, como se ele estivesse congelado, para um estado de vapor. Meu pensamento também faz isso. Então, eu estou pensando no que eu vou fazer amanhã. Eu estou criando, gerando uma energia. E essa energia vai criando formas, vai tendo cor. E aí eu começo a pensar nisso tudo, eu estou movimentando energia, e de repente eu paro de pensar nisso, toda essa construção começa a descompactar. E ela volta ao estado de fluido cósmico universal que tinha sido movimentado pelo meu pensamento. Mas quando eu parei de pensar nisso, eu estou pensando em outra coisa. Então, a minha mente, quando ela é extremamente acelerada, eu vou criando uma quantidade gigantesca de energias que não tem uma sequência. Você cria outra, destrói, cria uma. Diferente de quando nós estamos, por exemplo, lendo uma obra ou assistindo um programa. E estamos presos naquela proposta de conteúdo. Então, eu começo a criar uma energia contínua que vai, aos poucos, tomando forma, criando seu campo magnético, porque se a energia é matéria, é formada pelo pensamento. Então, o cérebro, que é um órgão elétrico, tudo que ele gera tem o seu potencial elétrico, que naturalmente tem o seu potencial magnético. Então, esse pensamento está atraindo outras ondas mentais que são semelhantes pela sua natureza, ou eu estou atraindo e repulsando constantemente uma série de energias, uma série de cargas mentais e correntes, porque o meu pensamento é muito fragmentado. Eu não consigo dar uma sequência. O que é a concentração? É a tentativa de manter o pensamento numa mesma linha. Então, por que ele está falando isso no início desse capítulo? Porque nós precisamos disso no trabalho mediúnico. Nós estamos lá no trabalho mediúnico e vamos aprender a concentrar. Concentrar é manter as nossas ondas mentais dentro de um padrão. Ela não pode estar pensando na reunião, aí pensa lá fora, aí pensa em casa, aí pensa no trabalho, na luz que ficou acesa, na panela que eu não sei se eu desliguei. Eu não posso descompassar o meu pensamento a esse ponto, porque senão essas energias e esses campos interferem no trabalho daquela casa, interferem no trabalho mediúnico. Eu preciso manter o pensamento ali dentro. Ou então estou assistindo uma palestra
mas o meu pensamento está pensando no livro que eu estou lendo, na mensagem do celular que chegou, na proposta que eu tenho de emprego, e eu esqueço, eu estou ali, eu escutei tudo que falou, mas eu não arquivei nada. Eu estou num processo de desatenção. E toda vez que eu estou num lugar e mentalmente eu estou em outro, na verdade eu estou onde a minha mente está, e não no lugar físico aonde o meu corpo físico se encontra. Isso parece, né, assim, falar, meu Deus, mas é difícil segurar o pensamento, é difícil controlar a mente. Com certeza, nós não temos o hábito da meditação, que é você seguir uma meditação guiada, manter o pensamento ali, passo a passo, para que a gente venha educar a nossa mente. Nós não vamos produzir mediunicamente se a nossa mente está descompassada. É necessário quase que freá-la à força para que ela produza algo mínimo, um desgaste muito grande. Ao passo que, quando nós temos a mente um pouco mais silenciosa, um pouco mais atenta à proposta, eu estou mais compenetrado daquele trabalho, eu sei qual é o papel que eu tenho que desempenhar, e eu mantenho naquele momento um esforço maior. Ah, então eu vou brigar com o meu pensamento o tempo todo. Não é bem isso. Mas eu vou sempre trazê-lo ao mesmo ponto toda vez que ele divergir. Então, nós estamos no trabalho mediúnico, me vem uma memória, uma lembrança. Eu não brigo com ela. Eu aceito aquela memória, mas eu trago o pensamento de novo para o trabalho. E aí vem outra, eu trago novamente. E vai ser assim até o momento que eu consiga passar todo o tempo do trabalho mediúnico dentro dele mentalmente. Gerador Shunt. Observemos um gerador Shunt, em que o fenômeno da corrente elétrica é mais acessível ao nosso exame. Imaginando-lhe o interruptor aberto, quando o induzido começa a girar, repararemos que aí se plasma uma pequena força eletromotriz em vista da formação do magnetismo residual. Essa força, no entanto, não patrocina qualquer corrente circulante no campo. Se fecharmos, contudo, o interruptor, a força eletromotriz gerada produz uma corrente no campo, que, por sua vez, determina a formação de uma força eletromotriz de sentido idêntico àquela que se expressa no magnetismo residual, dilatando o fluxo até que a força eletromotriz alcance o seu máximo valor de conformidade com a resistência integral do campo. A elevação da voltagem cessa no ponto em que a linha de resistência interrompe a curva de saturação, porquanto acima dessa zona a força eletromotriz gerada é menor do que aquela necessária para sustentar o valor da corrente excitadora. Ele está explicando para nós o funcionamento desse gerador. Frustração da corrente elétrica. E aí nós temos um quadro muito grande comparado ao campo mediúnico. Sempre que a corrente de um gerador não se altere, a frustração é devida a causas diversas, das quais salientamos as mais importantes: ausência de um magnetismo residual, quando se trata de aparelhos novos ou fora do serviço por longo tempo, ligações invertidas no circuito do campo, uma vez que, se precisamos do magnetismo de resíduo para que se produza ação adicional no circuito magnético, é indispensável que o campo shunt esteja em ligação com a armadura de maneira que a corrente excitadora engendre a força eletromotriz que se adicione ao campo residual, resistência excessiva do circuito no campo que poderá advir de ligações inconvenientes ou de influência perniciosa dos detritos acumuladores da máquina. Então, ele está falando para nós, funcionamento do gerador e da frustração de não encontrar a aplicação para a energia gerada. Imaginemos isso no campo da mediunidade. O médium também é um gerador.
e, ao mesmo tempo, recebe a energia de um outro gerador, espírito comunicante. Mas a comunicação pode passar por uma frustração. Imaginemos se o médium é uma pessoa resistente. O que é uma resistência na parte elétrica? Já viu lá no chuveiro, né? A resistência, às vezes, ela é uma espécie de uma molinha assim que está ligada a dois plugs. Ela é um elemento que não impede a passagem da corrente elétrica, mas que impõe uma resistência. O elétron tem mais dificuldade de passar por ele do que pelo condutor, pelo fio. Então ele vem aqui pelo fio, chega aqui, ele tem todo um caminho dificultado. E por ter esse caminho dificultado, por ele entrar em diversos choques de atrito, ele acaba por aquecer aquele espaço, aquele elemento que forma a resistência. Imaginemos um médium iniciante em trabalho. Ele recebe o pensamento, mas ele segura. Ele não consegue fazer uma conexão saudável. Ele tem dificuldade de interpretar o pensamento do espírito do seu próprio pensamento. Então, nesta dificuldade, ele acaba por sentir mal-estar, ele acaba por sentir uma descompensação vibratória. Ele está fazendo um trabalho de resistência. Todo trabalho mediúnico, ele parte da espiritualidade da forma mais correta, mais coerente, mais bem trabalhada para alcançar um efeito melhor. Toda a dificuldade que se expressa é de responsabilidade do grupo mediúnico e também do médium. Cabe ao grupo mediúnico, cabe às pessoas que estão envolvidas nesse trabalho ter maturidade, entendimento, comprometimento, devoção a esse trabalho para que a gente possa ser menos resistente e ser um bom condutor das energias espirituais. Na próxima semana nós vamos voltar nessa parte, né? Explorar um pouco mais essa parte inicial para que a gente possa entender um pouco mais da nossa função como trabalhadores, da nossa capacidade de geração de energia, de absorção e transformação de energia para o trabalho da mediunidade. Nós vamos então começar a agradecer a Deus por este estudo, por essa reflexão. Nós sabemos, Senhor, como é difícil às vezes a gente sair do nosso ponto de conforto, principalmente mental, quando nós estamos tão habituados às leituras rápidas, às mensagens de celular, de internet, que não exigem de nós um conteúdo maior, um entendimento mais profundo, e que na maioria das vezes vem ainda direcionada para formar algum tipo de opinião ou de pensamento. Nós precisamos desenvolver maturidade espiritual, maturidade emocional, lermos e analisarmos. Então, uma obra nos produz isso com muito mais profundidade. Nós vamos agradecer a Jesus a reflexão que essa obra tem nos feito, mostrando o quanto ainda somos pequenos no entendimento da proposta espírita. E quem sabe, Senhor, um dia chegará onde todos esses conceitos fluirão para nós de uma forma tão tranquila que nós conseguiremos tirar o maior proveito possível para um trabalho mediúnico de qualidade superior. Vamos agradecer a Deus nesse instante, nesse momento, por tudo de bom que tem ocorrido conosco, por todas as bênçãos que descem até nós, mesmo que a gente ainda não consiga fazer conexões maiores com o nosso pensamento, porque ele está preso às limitações da nossa emoção e do nosso sentimento. Mesmo assim, Senhor, nós te agradecemos. E sabemos que dia chegará que nós vamos romper as barreiras para alcançarmos um bem maior. Abençoe, Senhor, a cada um de nós, aos nossos familiares e amigos, a todos aqueles que convivem conosco. Direcionar nossos pensamentos nesse instante ao lar cristão Paulo de Tarso, para que recebam também, Senhor, a energia do nosso pensamento, do nosso sentimento, do nosso respeito a todos aqueles que lá estão,
muitos aguardando o momento do desencarne, outros em reflexões profundas sobre a vida. Permita, Senhor Jesus, que através da oração, através da presença dos benfeitores espirituais e de todos aqueles que lá trabalham, eles possam se sentir reconfortados e abrir o coração, porque a vida continua. É apenas uma fase, e todos nós passaremos por essa fase, a fase que antecede a libertação para o mundo maior. Que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Obrigado aí a todos que participaram, que estiveram presentes. Na próxima semana daremos continuação ao nosso estudo. Fiquem com Deus.